O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Com efeito, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando esta sexta semana do tempo comum. Hoje a igreja também celebra a memória dos santos pastorinhos, aquelas duas crianças, Francisco, que tinha 8 anos, e Jacinta, 6 anos, quando Nossa Senhora aparece a eles em Fátima. E nós ouvimos no Evangelho de hoje, Jesus nos dando esta ordem: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Meus queridos irmãos e irmãs, a cruz é sinal de salvação, é instrumento da nossa salvação. Quando Jesus pede que nós possamos abraçar a nossa cruz, que nós possamos tomar a nossa cruz, é para que eu e você caminhem rumo à santidade, caminhem rumo à purificação, porque a cruz, ela nos purifica, ela nos ajuda a viver como Jesus, ela nos molda a viver como Jesus, ela nos leva a cada dia ir nos tornando como Jesus. A cruz nos livra de nós mesmos, a cruz nos livra de uma vida fácil, de uma vida cômoda, de uma vida olhando simplesmente para a realidade humana, para aquilo que é racional. A cruz nos leva a viver, meus queridos irmãos e irmãs, numa dimensão sobrenatural, onde nós podemos colher as bênçãos e as graças que Deus tem para cada um de nós. Nessa celebração, onde nós nos deparamos com essa palavra, que para nós também é um grande princípio eterno, como o Padre Jonas nos ensina no nosso estudo, é um princípio eterno. A cruz nos faz viver sempre esse olhar para a eternidade, e olhar também para os pastorinhos, Jacinta e Francisco, foram as duas primeiras crianças, eram irmãos, né? As duas primeiras crianças que foram canonizadas pela igreja. E nós sabemos o quanto que eles sofreram por causa da vivência da palavra, da vivência do Evangelho, daquilo que Nossa Senhora
pediu para que eles vivessem. Eram duas crianças, né? 6 anos, 8 anos, eram pastorinhos, cuidavam ali das ovelhas da sua família, da família Marto, e Nossa Senhora pediu para que eles rezassem pela conversão dos pecadores, e para que eles também fizessem sacrifícios para a salvação dos pecadores, para que os pecados dos pecadores fossem também reparados. Veja, 2 crianças que entraram nesse mistério da cruz, esse mistério do sofrimento, para a salvação de muitos. E Nossa Senhora falou: olha, né, se os homens rezarem, a guerra irá acabar. Se os homens rezar, a guerra irá acabar. Se vocês rezarem o terço, se vocês fizerem penitência, a guerra irá acabar. E a guerra, aquela primeira guerra mundial, de fato acabou. Meus queridos irmãos e irmãs, os pastorinhos, essas crianças, viveram esse mistério da cruz. E eu pergunto para você, na sua vida, tem vivido o mistério da cruz? Ou você tem rejeitado a sua cruz? A gente fala que no Brasil tem aquele jeitinho brasileiro, né? A gente dá um jeitinho para todas as coisas, parece que a gente não quer fazer aquilo que é certo. E aí tem aquela historinha que tinha ali o brasileiro e o japonês, e ambos estavam ali, né? Com a cruz, carregando a cruz, né? Aquele sol quente, aquela dificuldade, eles carregando a cruz, andando. E determinado momento o brasileiro falou: não, vamos melhorar isso aqui, está muito difícil, vamos colocar uma rodinha nessa cruz aqui, tá louco? Aí foi lá, colocou a rodinha, cortou um pedaço da cruz, fez uma gambiarra lá, colocou uma rodinha e continuou, né, carregando. E aí o japonês estava mais na frente, chegou, tinha um precipício, né, um grande vale, um precipício. A cruz dele deu certinho, ele colocou a cruz e passou. Chegou o brasileiro lá, com o jeitinho dele, né, achando que estava levando uma vantagem, foi botar a cruz dele e não deu para passar para o outro lado, ficou para trás. Meus queridos irmãos e irmãs, se a gente renuncia na nossa vida à cruz, a gente fica para trás, a gente perde a nossa comunhão com o Senhor, a gente deixa de santificar as realidades na nossa vida. E qual é o instrumento que Deus está usando para te santificar, para santificar a sua vida? Você que é casada, você que é casado, o seu esposo, a sua esposa, com certeza é um instrumento. A cruz não é para que eu e você achamos que Deus não está presente. Pelo contrário, a cruz é um instrumento de salvação. E nós não podemos achar que a cruz, aqueles que abraçam a cruz é porque gostam do sofrimento, do masoquismo. Não. Ninguém é perfeito, nem o esposo, nem a esposa, nem o filho, nem a filha, né? Nem o patrão, nem o presidente, nem o governante, nem o Papa. Ninguém é perfeito. Por isso que todos nós devemos, na nossa vida, ter amor à cruz, porque Jesus, ele tomou a cruz que era um instrumento até então de maldição, porque era maldito todo aquele que era pendurado no madeiro. A partir do momento em que Cristo toma aquela cruz, que para, né, os judeus era escândalo, para os gregos, né, era escândalo, ele toma a cruz, e ele então santifica aquele instrumento, torna o seu sofrimento causa de salvação e de santificação. Qual é a cruz que hoje nos toma? Aquelas crianças, Francisco e Jacinta, elas abraçaram a perseguição, a cruz da perseguição, a cruz da intimidação. Elas foram intimidadas muitas vezes a não levar para frente a mensagem de Deus através de Nossa Senhora.
elas foram ameaçadas, elas passaram por doenças, inclusive Francisco morre com a gripe espanhola, Jacinta morre também, enferma, mas em nenhum momento, mesmo nesse momento do sofrimento, eles desistiram, eles deixaram de olhar para Cristo. Nós não podemos desistir em nenhum momento difícil da nossa vida. Nosso Papa Francisco está enfermo, está lutando, ali contra problemas de saúde que ele vem já trazendo, agora com a pneumonia, mas graças a Deus está melhor. É um homem que abraça a cruz. Lembra naquele momento que todos nós vivemos de muito sofrimento, que foi a Covid-19, naquela sexta-feira da paixão, ele sozinho naquela praça de São Pedro, com a cruz, para mostrar para cada um de nós que o nosso Papa, o representante de Cristo aqui na terra, ele não desistiu. Mesmo naquele momento difícil que o mundo passava, ele nos ensinou a olharmos para a cruz. Não desistamos, meu irmão, não desista da sua cruz, não desista da sua cruz, abrace a sua cruz, porque vai ser ela que vai te purificar, vai ser ela que vai te salvar, que vai te levar para Deus. Às vezes um pai que sofre ao ver o filho nas drogas, uma mãe, que cruz, uma traição, um adultério, que cruz, um problema de saúde, um problema financeiro, um desemprego, a cruz. Mas a gente não pode nunca desistirmos nesses momentos de cruz. A cruz é instrumento para a nossa salvação, para a nossa santificação. Eu gostaria que você, nesse momento, fizesse uma oração diante dessa palavra. Eu não sei aquilo que hoje você precisa abraçar como santificação, como salvação, a cruz que você traz. Talvez hoje a dificuldade que você enfrenta na sua saúde seja a sua cruz. Meu irmão, minha irmã, não desista, abraça esse momento, não desista, não perca a sua fé nesse momento de cruz. Nesse momento, essa enfermidade é para a sua santificação, é para a sua salvação, é para a santificação da sua família, é para a santificação daquele que você ama. Não desista, não perca a esperança, coloque a sua confiança naquele que é o Senhor, naquele que venceu a morte, naquele que venceu a cruz, porque em todos os momentos Ele amou, Ele deixou a cada dia a palavra se cumprir na sua vida. Senhor, eu te peço nessa Eucaristia, visita cada um dos nossos irmãos, de nossas irmãs que hoje precisam da tua graça, da tua força, da esperança, Senhor, para abraçar a cruz a cada dia e seguir, não olhar para trás e não desistir. Vem sobre nós, Senhor, com a tua graça, porque nós precisamos, porque nós necessitamos. Sopra sobre nós, Senhor, a força do teu Espírito. Venha em auxílio da nossa fraqueza, daqueles momentos em que nós pensamos em desistir da missão, em desistir do matrimônio, em desistir da empresa, em desistir daquele trabalho na igreja, daquele trabalho que Deus chamou a realizar, a desistir, Senhor, daquele sonho. Fortaleça, Senhor, os teus filhos, derrama toda a tua graça, toda a força do teu Espírito, Senhor, porque nós precisamos. Ó vento impetuoso, canta. Fortalece o que é fraco, com o teu poder, rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo.